Olá pessoal, estamos de volta agora para o quinto bloco da nossa aula sobre Direito Civil Constitucional, né? Do nosso curso de pós-graduação online em Direito Contratual da Estácio, em parceria tecnológica com o SES Cursos Online. Eu sou Rodolfo Pamplona Filho e eu tenho o imenso prazer, privilégio, honra de coordenar este curso, esse vitorioso curso, e também de ministrar essa aula inaugural desse nosso módulo, né? E estamos seguindo esta linha, né, de fazer uma reflexão sobre o direito civil constitucional. Nos dois primeiros blocos, nós fizemos toda a construção, né, das premissas teóricas indispensáveis para a compreensão do tema, né? Nós trabalhamos com vocês aspectos como a própria noção da constitucionalização, a ideia da influência do pós-guerra, o neoconstitucionalismo, né? E aí começamos a trabalhar a questão da importância dos princípios, porque os princípios foram a ideia de pensar principiologicamente, foi a forma de trazer um elemento moral para as reflexões sobre o direito como um todo. E nisso vimos a importância da cláusula geral da tutela da dignidade humana. Vimos os fundamentos filosóficos e como isso ingressou nas constituições, né? Tudo isso do primeiro para o segundo bloco. Vimos principalmente dois autores de referência, Dworkin e Alexey, que são hoje os marcos teóricos fundamentais sobre esse tema. Depois, compreendemos a aplicação da eficácia direta e imediata dos direitos fundamentais nas relações privadas. Vimos o leading case do Supremo Tribunal Federal, né, que é o caso da União Brasileira de Compositores. É um trabalho, eu recomendo inclusive a leitura do livro da professora Paula Sarno Braga, né, sobre essa aplicação do devido processo legal nas relações privadas. Ela faz uma análise muito interessante desse acórdão, né? E aí compreendemos finalmente as condições para o constitucionalismo, né, ou para a constitucionalização do direito civil. E aí falamos do direito civil constitucional dessa forma que não se confunde o direito civil constitucional com uma espécie de um direito civil público. Não, constitucionalização não é publicização, né? A ideia de constitucionalização é pensar nos paradigmas da interpretação com base no ordenamento jurídico constitucional, mas os institutos é de direito privado, né? E nesse ponto, claro que com uma flexibilidade da suma divisa, uma flexibilidade dessa dicotomia de direito público e privado, né? E fomos entender que não há excesso de constitucionalização, mas sim uma nova forma de compreender o ordenamento jurídico que parte da constitucionalização. Ou seja, a constitucionalização não é um ornamento, não é um adendo, mas sim é a própria base e sentido do novo direito brasileiro. E aí compreendemos que, tendo assentado isso, podemos compreender o Código Civil, o sistema positivado. Compreendemos a noção de como isso se deu no direito civil, né, no Código Civil de 16. Vimos toda a via crucis para a edição do Código Civil 16. Que ele estava previsto desde a primeira Constituição brasileira, que é imperial, né? E só vamos ter no século XX um Código Civil. Vimos que ele foi muito bem construído do ponto de vista técnico e legislativo, mas ele estava esculpido de uma ideologia que era machista, patrimonialista, misógina, que precisava ser revista, que poderia ser talvez filtrada
pela Constituição de 88, tomando sempre a Constituição como paradigma. Eu sempre brinco, me permita contar essa história, né? É porque ela não deve ser engraçado. Eu sempre fui alguém que tive uma grande simpatia pelo movimento feminista, né? E aí quando eu estava fazendo mestrado em São Paulo, né, em 96, eu vou evitar dizer o nome da professora, que é muito conhecida, né? Eu fui dizer lá, olha, professor, aquele dispositivo do Código Civil de 16, né, que era o artigo 176, parágrafo 1º, que tratava um prazo de 10 dias para o marido devolver a mulher, era um prazo decadencial, a gente poderia ver caso ele descobrisse que ela já tinha sido deflorada. E eu dizia, isso é um absurdo, isso é um dispositivo de repressão à mulher, para mim isso não está revogado, não foi recepcionado pela Constituição de 88, eu falava tudo isso. Aí uma professora muito conhecida disse assim, Pamplona, você tem certeza que está revogado? Eu digo, claro, professora, claro que é absurdo um dispositivo chauvinista desse. Aí ela disse, não, Pamplona, porque o que a Constituição de 88 consagrou era a ideia de igualdade dos sexos e não pensar nisso. Aí, professora, mas como? Ele vai fazer o quê? Ah, não, quer dizer que a partir de 88 a mulher pode devolver o marido. Aí quando eu ouvia isso, não é possível, acabou que eu não resistia à piadinha, aquela coisa. Mas doutora, era devolver o marido se não fosse mais virgem ou se tivesse sido deflorado? Porque era a expressão da lei, né? Claro que é uma piada, né? Em função de uma observação, porque dizer como é que deve ser a interpretação quando não há um texto ali respaldar é muito complicado. Por isso a ideia da invalidade fica mais fácil. Foi o caso, por exemplo, em relação à questão do tratamento, na minha opinião, inconstitucional, de um tratamento diferenciado e matematicamente complexo, né, em relação a cônjuges e companheiros no que diz respeito à legitimidade sucessória, a vocação hereditária, né? Então, eles faziam uma coisa, principalmente quando você tinha filhos de relações distintas, umas famílias combinadas, uma fórmula que geraria uma confusão terrível nesse caso de sucessões. E aí a gente propugnava, muito mais fácil do que pensar numa fórmula aritmética complexa, a inconstitucionalidade do dispositivo que veio a ser consagrado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas perceba, é possível dar tratamento diferenciado entre cônjuges e companheiros do ponto de vista das relações, da disciplina própria? Claro que é possível, se são institutos jurídicos diferentes. Não há a ideia de uma equiparação do status constitucional, não quer dizer que é uma equiparação da disciplina normativa, porque senão o que é que você tem? A união estável, que é próprio de uma relação informal, nós termos um casamento forçado, e não é isso, né? Tanto quando nós falamos dos contratos de união estável como uma construção decorrente da autonomia da vontade para disciplinar determinadas relações sem a formalidade do casamento, mas não é casamento. Tanto que permite a conversão para o casamento. Você não pode converter uma coisa que já era. Então, pode haver tratamento diferenciado? Claro que pode. O problema é imaginar esse tratamento diferenciado para efeito sucessório, né? Quando o status é muito parecido, né? Então, a decisão do Supremo nessa linha de reconhecer a inconstitucionalidade vai ao encontro dessa linha. Estou fazendo um grande resumo para que a gente possa entender, porque, como eu disse, não é uma aula fácil de ministrar. É preciso efetivamente compreender cada uma das etapas desse procedimento. E aí sim, expliquei todas as dificuldades do Código Civil de 16, poderíamos ficar com ele com um filtro constitucional. O professor Gustavo Tepetino gosta muito de falar de tábua axiológica da Constituição de 88. Claro, é uma linha muito interessante, mas o fato é que termos um código com um texto novo já permite
partir de uma presunção de constitucionalidade, ainda que em função das imperfeições do trabalho humano e realmente na comparação com a técnica, eu estou falando só da técnica, não da ideologia do Código Civil 16, ele gerou situações que são lamentáveis. Mas o fato é que nós partimos e temos um código novo. E esse código está estribado em 3 grandes princípios, né? O primeiro princípio que nós trabalhamos no final do bloco anterior foi o princípio da operacionalidade, chamado por alguns de operabilidade. É a utilização da técnica das cláusulas gerais, a utilização da técnica de conceitos jurídicos indeterminados, para que eu possa fazer, entre aspas, a atualização online do texto do código. Eu não preciso de um novo código, eu atualizo o contexto em função da abertura que esse próprio texto me permite. Essa técnica é uma técnica que já não é uma técnica nova, é uma técnica no Brasil, já foi utilizada muito na área trabalhista, e o Código Civil de 2002 inaugura na codificação civil de forma ampla essa fórmula técnica. E a gente explicou a diferença de cláusula geral, conselho jurídico determinado, né? Fomos trabalhar esse elemento, inclusive com algumas referências importantes do ponto de vista doutrinário. Aí passamos para o segundo princípio, que é um princípio do código, novamente, da função social, que é evidente a partir da Constituição de 88 na função social da propriedade, mas o código foi além e trouxe expressamente a função social do contrato. É importante mencionar que a ideia de funcionalização não vai se limitar à função social da propriedade e à do contrato. Talvez com previsão legal específica possa admitir, mas é possível, e vocês vão ter muito espaço aqui na nossa pós para pensar em função social da empresa, e o professor João Glicério compreende a função social da empresa como desdobramentos da função social da propriedade como um elemento estático e uma função social do contrato como um elemento dinâmico. Mas não somente nessa decorrência direta. Pensando em autonomia dos institutos jurídicos, a gente fala em função social da responsabilidade civil, em função social da família, né? Função social da herança, né? Vale a pena aprofundar, e eu não tenho a menor dúvida que todos os temas relacionados à funcionalização de institutos podem ser excelentes temas para a monografia final de curso. E agora, indo para os nossos derradeiros tópicos, né, a gente vai compreender o terceiro princípio básico do Código Civil de 2002, que é o princípio da eticidade. A ideia de eticidade é de observação, né, é de observância de um critério de probidade, não é mesmo? A ideia de probidade levada a grau extremo, notadamente no tema da boa-fé. Aqui, meus amigos, é importantíssimo, eu diria mais, imprescindível fazer a distinção de boa-fé subjetiva para boa-fé objetiva. Depois da aula de hoje, eu não posso admitir, mas você quer que você escreva princípio da boa-fé objetiva. Como, Pamplona? Todo mundo escreve, mas vamos colocar em bons termos, porque princípio da boa-fé objetiva é um pleonasmo. Porque é princípio da boa-fé. Porque a boa-fé objetiva é o princípio. Porque a boa-fé subjetiva não é princípio. A boa-fé subjetiva é o conhecimento de determinada circunstância. É um conhecimento de determinado vício. É um conhecimento de determinada situação. A boa-fé subjetiva é extremamente importante para o direito civil, notadamente no campo dos direitos reais, né? Quando nós verificamos a noção de posse justa, né? A ideia do conhecimento, ou a posse injusta, a posse de boa ou de má fé, nesse campo, quando pensamos em posse de boa ou de má fé, a discussão é de boa fé subjetiva, é de conhecimento dos vícios que levam à caracterização da posse daquele formato.
né? Não há de se confundir esta forma da boa-fé com o princípio da boa-fé. O princípio da boa-fé é um princípio geral do direito, né? É essa ideia de boa-fé objetiva como valor. É um valor esculpido a princípio, um valor esculpido a norma. Essa ideia é importantíssima, porque o que é que se quer dizer com um princípio da boa-fé? É o critério que a gente pode pensar no direito romano, no bonus pater familia, mas podemos pensar no direito norte-americano do reasonable man, do homem razoável. É a observação do que ordinariamente acontece, é a conduta que se espera de um homem médio. Né? A gente sempre fica brincando em sala de aula que o homem médio casou com a mulher honesta e deu Caio, Tício e Mévio, né? Aqueles sujeitos sempre dos exemplos do professor de direito civil. Mas a ideia é perceber que o princípio da boa-fé é a observância de uma conduta que se espera do homem médio, do homem razoável. Né, do homem mediano, do homem medíocre no sentido próprio daquele clássico livro de filosofia de José Rinheiros, né? A ideia do homem mediano, como reagiria. Essa é a noção da boa-fé. Agora, a boa-fé, ele gera alguns tipos de efeitos. A observância do princípio da boa-fé, a observância da boa-fé objetiva gera algumas circunstâncias importantíssimas. E quais são essas? Aí eu catalogo esse tema sob a lógica das funções da boa-fé. Aqui, amigos, nós precisamos compreender realmente a matéria. Por quê? Porque há 3 funções básicas. 3 funções básicas da boa-fé. A primeira função é um cânone hermenêutico integrativo. Essa talvez seja a função mais clássica da boa-fé. A ideia de tomar a boa-fé como um filtro de interpretação, né, de integração do sistema. Ou seja, eu tenho uma norma e eu devo interpretar essa norma. Posso ser mais restrito. Eu tenho uma regra e eu preciso interpretar essa regra da forma como me autoriza a boa-fé. Né? É preciso dar a interpretação mais clara, mais próxima, às vezes muito mais próxima da literal. Ou seja, é um critério de interpretação, ou seja, a regra existe e eu vou dar o melhor sentido e alcance dela, ou de integração. Ou seja, não há uma regra específica, mas eu vou disciplinar a matéria da forma como parece ser a diretriz da boa-fé. É um caminho deste cânone interpretativo, esse cânone hermenêutico integrativo que é a boa-fé. A segunda função é a criação de deveres jurídicos anexos. Essa ideia de deveres jurídicos anexos é muito importante, mas extremamente importante, né? Por quê? Porque a gente precisa compreender quais são os deveres principais, né? Os deveres primários da relação obrigacional e quais são os deveres secundários, né? Para depois falar de deveres instrumentais. Os deveres primários são o núcleo da relação obrigacional. A ideia básica a se interpretar foi de uma compra e venda, ou seja, entregar o bem, receber o valor, entregar o valor, receber o bem. Esse núcleo duro fundamental são os deveres jurídicos primários da relação contratual. Só que, aliado a eles, nós vamos ter deveres secundários, que podem ser deveres secundários meramente acessórios da obrigação principal,
ou podem se destinar a preparar o cumprimento ou assegurar a prestação principal, que seriam com uma prestação autônoma. Isso vai gerar, né, deveres instrumentais. O que são esses deveres instrumentais? São deveres laterais, anexos, acessórios, de conduta, de tutela. Há vários nomes que podem ser mencionados. Mas aqui a ideia de boa-fé leva a refletir sobre diversos critérios. Por exemplo, um dever de cuidado, um de previdência e de segurança. É algo próprio da decorrência de uma boa-fé. E isso pode gerar, por exemplo, obrigações de reparação civil, né? Nós temos que pensar que, nesse caso, é preciso dar também um dever de aviso ou de esclarecimento. Há um caso clássico que foi em relação a determinados tapetes, né, que tinha alguma restrição em relação ao produto, né, para fazer a sua instalação. Se você fizesse com uma cola comum, né, eles estragariam. Ora, é óbvio que quando você compra um tapete que tem essa peculiaridade, é dever do vendedor informar isso. Olha, só pode utilizar essa tal. Não é só vender o bem. Tem que dizer isso, porque você não vai comprar um produto para ser estragado, né? Então, neste caso, se o indivíduo, tendo pago, entregue o produto, mas não informou, e em função da ausência dessa informação houve o perecimento, há dever de indenizar. Por quê? Porque houve uma violação evidente de um dever de esclarecimento, de um dever de aviso, de informação, né? É importante mencionar essa circunstância, né, quando nós pensamos nessa lógica de um dever de prestar contas, de colaboração e cooperação, de proteção e cuidado com a pessoa e o patrimônio, né? Deveres de omissão e de segredo. Note, muitas vezes, quando a gente pensa em cláusula de não concorrência, a gente trabalha sempre com uma obrigação de não fazer, decorrente de alguma coisa que foi pactuado, mas determinados aspectos, segredos profissionais, algo que, em função da própria relação, né, está autorizado a tornar público, isto são questões que muitas vezes podem decorrer da noção de boa-fé. É preciso levar em consideração isso. E percebendo que a ideia de ter cuidado com a parte contrária, né, é algo que gera, talvez o melhor exemplo, né, seja de uma fabricante, né, de produtos relacionados com tomate, lá no Rio Grande do Sul, de um famoso parecer do Antônio Junqueira Azevedo, em que uma determinada empresa, não vou dizer o nome, né, sempre se comprometeu a comprar tomates de um determinado grupo de agricultores lá do Rio Grande do Sul. E eles faziam a produção de acordo com as especificações técnicas dessa indústria, tendo custos, tendo dados, tendo determinados fomentos, tendo determinados tratamentos que precisavam ser feitos, que não eram feitos para outros compradores. Aí, um determinado ano, tendo feito todo o estímulo, gerando uma expectativa de contratar, eles disseram: "Oh, não vou comprar porque o tomate da Argentina está mais barato." Opa, então pelo menos tem de indenizar pelas peculiaridades, pela forma como foi feita a contratação. Não, não tenho, porque eu não tenho um contrato. Porque ela só firmava o termo contratual quando comprava o produto. Mas ela estimulava, dava fomentos, insumos, sementes. O Rio Grande do Sul não mandou, não obrigou ninguém a contratar, porque determinar uma obrigação de contratação é um exagero. Mas, nesse caso, disse que havia um dever de indenizar decorrente aqui da boa-fé objetiva. E é preciso perceber que, além de tudo isso, há a criação de limitação aos exercícios de direitos subjetivos, né? Vocês
terão aqui aula específica sobre boa-fé, né? Mas vale a pena mencionar as chamadas figuras parcelares da boa-fé objetiva, os desdobramentos da boa-fé objetiva. Vocês vão ter aulas sobre suprécio, surrexio, Tucoque, a vedação do comportamento contraditório, né? São limitações ao exercício de direitos subjetivos decorrentes da boa-fé. Por quê? Porque a observação do que ordinariamente acontece é imprescindível para se entender a boa-fé no ordenamento jurídico brasileiro. No próximo bloco, é o nosso derradeiro bloco, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou mencionar manifestações do Supremo Tribunal Federal e do STJ que demonstram esse novo direito civil, né, com jurisprudência de tribunais superiores. Todos os acórdãos estão disponíveis na plataforma. Então, quando eu disser, é o assunto tal, pego o acórdão tal, a gente vai fazer umas pausinhas para que você possa acompanhar e perceber como, sem previsão legal específica, sem disciplina legal minudente, com base em um sistema de direito civil constitucional, com base em princípios, tivemos uma diretriz diferenciada da interpretação literal outrora existente. Daqui a pouco a gente se encontra.